Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, nesse vídeo de hoje da continuação, explicando o Apocalipse para iniciantes de maneira simples, vai ser aquela dupla. Eu vou ler 2 capítulos, porque o capítulo 15 é pequeno e o 16 é mais ou menos, eu vou emendar, tá? Uma coisa que o Ardor me incomodou é que eu gostava de ler o capítulo antes, apesar de ter lido várias vezes esse livro, mas ele falou, não leia, vai lendo e explicando, entendeu? Para manter a premissa do simples. E porque tem muitas coisas, apesar de você ler o livro várias vezes, meus amados irmãos, quando você está lendo novamente, você descobre outras coisas com conexão, tá? Sobre a situação atual, meus amados irmãos, tá fácil escolher em termos de política. Porque, seguindo a premissa simples também, tá? Independente do veja bem, de justificativas, de ardis, né? De pegadinhas, a gente é regido pela verdade. Se está tendo esse movimento, é porque uma maioria se indigna com certo tipo de atitude. E as pessoas elas estão com mais consciência de que chegou numa situação tão absurda que não tem mais como se calar, não tem mais como se deixar para lá. A questão agora é você fazer certo tipo de perguntas, apesar de ser retóricas, são perguntas simples. Você acha normal isso? De um governo resistir por uma coisa que vai melhorar a segurança pública? Você acha normal isso? Você acha normal uma mulher ser solta porque foi conivente, tá? Com a morte do próprio filho pelo padrasto, tá? E uma juíza com viés ideológico ter soltado ela, enquanto uma que escreveu com batom, uma coisa que saiu 2 dias depois, ser condenada a 14 anos por golpe de Estado. Se você acha isso normal, a sua bússola moral, meus amados irmãos, tá? Está completamente alterada. É a mesma coisa. Eu declaro, né, voto no Flávio Bolsonaro. Até porque agora saiu uma série de reportagens do que ele fez no passado. Não é que ele está chegando agora como filho do capitão que nunca trabalhou. Esse homem com 21 anos de idade, como deputado estadual, ele fez várias leis aí, inclusive uma interessante, tá? Daí por que eu estou falando, meus amados irmãos? O cara não teve nenhuma lei aprovada, porque a lei depende da maioria do Congresso. Você pode ter uma boa ideia, mas você tem que ter articulação política, você tem que ter bancada. Daí é a importância de você não só votar para presidente. O presidente não governa sozinho, meu. E o Jair Bolsonaro ele fez até muita coisa com esse Senado aí. Quem é que se lembra aqui? O Rodrigo Pacheco jogando contra, o Rodrigo Maia jogando contra, o STF jogando contra. Ele ainda conseguiu fazer muita coisa. Quando você vota em políticos alinhados, a coisa fica mais fácil. O Nayib Bukele, ele transformou em 7 anos El Salvador da água para o vinho. Está lá há agora 400 dias sem um homicídio sequer, num país de 6 milhões de habitantes, que antes era o pior IDH do mundo, era o país mais violento do mundo, dominado por gangue. Eu já falei aqui, o Nayib Bukele, ele ficou famoso porque ele, como prefeito de uma cidade de lá, não sei se foi São Salvador, não sei, ele saía pessoalmente nas viaturas de polícia para arrebentar os traficantes. E hoje ele anunciou o hospital mais moderno da América Central, meus amados irmãos. Não sei quantos leitos lá, acho que é 590 leitos, 2.000 atendimentos por dia, 500 e poucas vagas por dia para fazer hemodiálise, aparelhos de ressonância de última geração. Um hospital fantástico, meus amados irmãos. Em cima do que já era um lixo todo pichado. Aí ele mesmo falou, basta administrar bem, não roubar e não deixar roubar, que sobra recurso para essas coisas. Ele está dando um exemplo, meus amados irmãos. Não só na segurança pública, mas como administração. El Salvador é um país também conhecido turisticamente por causa das belas ondas, né? Pelas belas praias, né? E agora está ficando mais bonita ainda, destino surfista, essas coisas. E está sendo até um lugar ficando caro para morar, porque é um lugar seguro, você já pode sair na rua. Então isso aí é vontade política, só que um presidente, ele mesmo deu a fórmula. Qual foi o primeiro passo dele?
elegeu a maioria, alinhado com ele. A aprovação dele, meus amados irmãos, chegou a absurdos 97%. Um cara no poder, irmão, há 7 anos. Então, o que acontece? Ele primeiro ele fez um trabalho de formiguinha, colocou políticos alinhados, principalmente o Senado. E qual foi um dos primeiros passos? Tirar o STF corrupto. Entendeu? Destituiu e colocou não o STF do lado dele, mas o STF do lado da lei, porque ele é do lado da lei, entendeu? Então aí tudo deu certo. Então aqui basta uma boa vontade. O Brasil, ele é maior em todos os sentidos, meus amados irmãos, do que um Israel, do que um El Salvador. Então a pergunta que fica é o seguinte: você não está indignado com essa situação toda que está acontecendo? Entendeu? Para achar o que eles chamam terroristas, quem vai lá protestar. Agora quem expulsa a gente de condomínio, essas coisas, eles não falam nada. Você acha isso normal, meus amados irmãos? Se você acha isso normal, você está com a bússola moral avaliada. Então eu falo, o Flávio é o que mais se aproxima. Ele fez muita coisa, ele com 21 anos de idade. Tem uma lei que ele queria passar lá. O quê? Todas as multas que você leva abate do IPVA. Olha que ideia maravilhosa. E não é só isso não. Entendeu? Redução de impostos. Assim, né? Benesses, isenções fiscais para profissionais de primeira grandeza, que eu chamo como bombeiros e policiais. Na época aí deram um Opala aí para cada parlamentar, nos anos 90 aí. Ele, o pai dele, a família dele foi um dos únicos que recusaram, porque sabia que isso aí era uma troca de favor. Não era ilícito, mas era assim, moralmente podia prejudicar essa premissa dele de estar dentro de um sistema, mesmo que durante muitos anos, e não se contaminar com ele. Então o povo não estuda, ele acredita que diz na imprensa. A imprensa acabou de distorcer uma fala do irmão dele, do Eduardo Bolsonaro, falando que o Eduardo Bolsonaro disse para trocar o Pix pelo lado dos Estados Unidos. Uma mentira. Mas o povo quer saber de mentira? O povo quer saber da verdade? O leitor de manchete? Então, meus amados irmãos, é uma escolha. Deus está fazendo o desmascaramento antes, para depois você não fazer uma dúvida. Então, são essas perguntas. O outro rapaz veio falar assim, que não sei o quê, eu vou votar naquele tal de Renan Santos. Eu falei assim, primeiro, né, falando que Lula é isso, que Flávio também é isso, que Bolsonaro é isso, eu vou votar no Renan. Eu falei assim, é esse rapaz que disse publicamente, de microfone, num canal aí para milhares de pessoas ver que o Flávio deveria ser morto, assassinado? Eu falei para ele, a sua bússola moral é interessante, meu amigo. Não está me entendendo, meus amados irmãos? Eles ainda estão levando política como fosse time de futebol. O Lula é o Flamengo, o Bolsonaro é o Fluminense. Desse jeito aí, o Brasil vai estar condenado a voo de galinha. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Por que eu insisto em falar negócio de política? Porque Deus me abençoou mesmo nesse governo nefasto. Porque eu votei no que eu achei correto. O menos pior. O mais parecido com a ética. E Deus, ele abençoa você individualmente por as suas escolhas. Agora, se você escolher o caminho, que uma coisa, meus amados irmãos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Uma coisa é você cair numa arapuca bem armada, bem engendrada, uma astuta cilada de Satanás. A outra é você ir em direção a ela, ignorando todas as placas e gritos de aviso. Entendeu? A mesma coisa da picada. Muita gente falou, estuda a fórmula. Você não quis acreditar na televisão? A televisão mente para você. E você mesmo sabe disso. Só que se você insistir em acreditar nela, isso é um problema seu, individual. Tá? Então, na hora que o chicote comer no seu lombo, não venha colocar a culpa nos outros. Porque, assim como a salvação, uma escolha política é individual, pessoal e intransferível. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então observei no céu um outro grande e terrível sinal, 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com esses se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Aqui já pulou a sequência, tá? Aqui é uma coisa mais para frente. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar,
todos que haviam vencido a besta e a sua imagem, o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus. Olha só. Primeiro ele fala um grande e terrível sinais. Uns anjos, 7 anjos, empunhando os últimos flagelos, com as taças da ira. Tá? Ao mesmo tempo, João está vendo um outro grupo, fora do alcance das mãos desses anjos, semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Tá? O que é um mar? O mar é mundo, entendeu? Por que João fala de vidro? Ele dá essa descrição de mar de vidro dos rios que sai do trono de Deus, que inclusive no vídeo passado eu falei que é do Ezequiel 47. Vidro é porque é tão limpo que ele compara como um vidro, entendeu? Não tem sujeira. E por que o fogo? Fogo do juízo. Olha só. Todos que haviam vencido a besta, venceu o sistema, não caiu nas falácias do sistema, da imprensa, da ONU, da OMS, do anticristo. E a sua imagem e o número do seu nome. Não botaram a marca. Eles empunhavam harpas que haviam sido entregues por Deus. Ó, você confiou em mim não nesse sistema mundano? Cujo, jaz no maligno? Você vai começar a tocar louvor para mim. Deus não esquece de você, meus amados irmãos. Se você tomar a decisão de não acreditar no sistema, saiba que você está protegido por um ser que é infinitamente superior ao melhor batalhão militar do mundo. Tá? A sua proteção é espiritual e sobrenatural. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro. E justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei da nação. O caminho na contramão do mundo. Senhor, quem não temerá e quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santos por isso. Todas as nações virão se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Nação na Bíblia também quer dizer pessoa, tá? Tipo de pessoa. Já expliquei isso em vários vídeos. Em seguida olhei e observei que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Então partiram do santuário os 7 anjos com 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro repleta da ira de Deus que vive pelo século do século. Imediatamente o santuário se encheu de fumaça produzida pela glória e poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse os 7 flagelos dos 7 anjos. Esse capítulo aqui é muito usado por pré-tribulacionistas, mostrando, tá vendo aí? Enquanto está caindo as taças, os servos do Senhor estão com harpa na mão em outro lugar. Aí eles botam bodas de cordeiro, que até agora não apareceu aqui. Só que ele está esquecendo do Apocalipse 12 que a gente já leu, que a igreja nessa hora aqui, ela está sendo guardada e sustentada, entendeu? Por 1.220 dias, 3 anos e meio. Então é nessa situação que ele está falando, porque o pré-tribulacionista, ele confunde a grande tribulação com a ira. Só que a gente está falando das taças da ira. O Apocalipse saiu da sequência aqui um pouco do que a gente estava estudando. Mas é uma questão de interpretação, meus amados irmãos. Aqui Deus, esse capítulo aqui, ele está reforçando o seguinte: aquelas pessoas que não se envolveram com o sistema não conseguiu engabelar. Eu vi uma declaração de uma pessoa do alto comando dos Estados Unidos que deu semana passada. Ele falou assim: os cristãos é o único povo no mundo que não é possível ser controlado. Aleluia! Por isso, meus amados irmãos, que a fúria em cima da... É por isso que eu experimento preconceito apenas por ter lido a Bíblia várias vezes. É como se fosse um defeito meu, como se fosse proibido ler a Bíblia. Por isso que ela é muito atacada, irmão. Quem bota isso aqui na tábua do seu coração, automaticamente é convertido, é batizado, porque a água, você se batiza na água, é a palavra, meus amados irmãos.
Não tem mais como você voltar para o mundo, acreditar nas mentiras do mundo. É por isso que isso aqui é tão combatido. Não tem como, irmão. A não ser que você seja um débil mental, né? Vamos dizer assim. Agora vamos para o capítulo 16. E aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e adoradores da sua imagem foram atacadas por feridas dolorosas e mortais. É mais um avisozinho aqui, se você quiser botar a marca. Tem até igreja, meus amados irmãos, igreja evangélica, que vai te aconselhar a colocar a marca. E coloquei um texto aí, que tem um candidato a presidente, chamado, eu chamo de Sepulcro Caiado, né, que é o governador de Goiás, que ele, cheio de autoritarismo, no cara no podcast, ele tá falando: você não pode contestar a ciência, você não pode ficar contestando a vacina, você é um negacionista. Que isso? O cara só explicou a diferença entre ciência e uma propaganda. Essa da picada da Covid aí, isso foi uma grande propaganda que causou muitas mortes, vai causar muitas e está causando. Então, meus amados irmãos, não é só a pessoa agradecer assim: ainda bem que o Barba, o barbudo, o cachaceiro, não foi presidente durante a fraudemia. Esses tipos de pessoas que se dizem de direita, igual o outro lá do Rio Grande do Sul, que mandou, falou assim: não, ninguém vai comprar esses produtos no mercado, não. Decidindo o que você deve comprar ou não. Tem lógica isso? Nenhuma. Qual é a lógica de você proibir de você comprar o que você quer, Jesus? Mas é aquela inclinação ditatorial, meus amados irmãos. E muita gente obedeceu. E tem gente que vai votar nesses caras, cara. É isso que eu fico... Não basta o que eles fizeram na época, não. Viés autoritário, meus amados irmãos. A maioria dos políticos são assim. São esses acordos aí que só prejudicam o povo. Entendeu? Eles não querem saber de nada, não. Milhares de milhões sofrem para eles beneficiar meia dúzia de pessoas, para ficar mais rico ainda do que já é. E você não acha isso errado, não, meus amados irmãos? Entendeu? Então aí foi lá, botou a marca. O juízo de Deus, meus amados irmãos, ele não adianta, não vai tirar o culpado como inocente, não. E vai intensificar isso aí. Não bota a marca, não bota a marca. Isso foi a primeira taça, tá? Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar. E esse se transformou em sangue, como de um morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Mar é mundo, né? É parte da purificação. Terceiro flagelo é derramado. Vamos aqui, o versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Como uma das primeiras pragas que Moisés, né, executou. Foi a primeira praga que Moisés executou no Egito. Vamos lá, olha só. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: tu és justo, tu és santo, tu és que eras, porquanto julgaram esses crimes. Porque eles derramaram o sangue do teu santo e dos teus profetas, e agora tu lhe deste esse sangue para beber, pois é isso que merece. O que diz muito o que Jesus falou: serão julgados sem misericórdia aqueles que não tiveram misericórdia. Aqui Jesus está dando, Deus está dando pela mesma paga. Vocês não derramaram o sangue dos meus santos? Então seus sangues serão derramados. Igual disse no capítulo anterior. Até o freio dos cavalos, né, num espaço de 300 quilômetros, e agora pelos rios contaminados, pelo sangue que você derramou. Isso aqui é metafórico. Isso aqui é que Jesus está falando, olho por olho. Deus está falando olho por olho. E ouvi que do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são todos os teus juízos. Tem gente que pensa que Deus, Friedrich Nietzsche, né? Deus está morto. Tá mesmo? Vamos ver. E tem gente que está falando que a Bíblia é um livro de história, que tudo já aconteceu. Tem gente que acredita nisso. E pior,
Ainda quer impor, chamar de maluco quem fala que não. E a gente está só no terceiro. Olha o quarto. Veio o quarto anjo e derramou sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda se recusaram a se arrepender-se dos seus pecados para poder render glória a ele. Mesmo Deus mexendo no sol, isso aqui está mais por uma tempestade solar, né? Uma assolação, um calor intenso. E tu pode ver que as pessoas blasfemam porque sabem que estão vindo de Deus, mas elas ignoram que Deus está executando um juízo, que a gente está no quarto flagelo. Mas ainda assim não se arrependeram. O que dá a entender que Deus vai ter misericórdia. Porque olha só, por que Apocalipse está escreveu isso aqui? Não dá a impressão que se as pessoas fizerem ao contrário, Deus não vai ter misericórdia? Fala assim, Senhor, é justo mesmo, o Senhor está fazendo porque tem que limpar essa bagunça, né? O Senhor trabalha com balde, Deus, um balde. Ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo. Aí, às vezes, uma gota transborda ele. Aí o caldo entorna, como diz os mineiros. Tem gente que percebe, que vai perceber isso, mas a maioria não. Ou seja, erra, vive a maneira Bangu, a moda Bangu, pratica injustiça, mentira, adultério, entendeu? Dá calote nos outros, engana os outros, prejudica os outros e acha que não vai acontecer nada. Aí quando começa a acontecer, olha só, ai meu Deus, que vai querer dar uma de vítima. Você vai querer dar uma de vítima, meus amados irmãos. Para quem conhece mentes e corações, vai mesmo. Você vai entrar nessa classe aqui, que ainda se recusar a se arrepender-se dos seus pecados para poder render glória a ele. E se arrepender? Tu tá me entendendo, meus amados irmãos, como é que Deus age? Não, tu acha que Deus está gostando de fazer isso aqui? A palavra de Deus diz que ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele não gosta de fazer isso aqui, mas ele tem que fazer para ver se vai haver arrependimento. Tu tá me entendendo? É a maneira que ele usa, porque ele não pode se meter no teu livre-arbítrio. Ele não se meteu nem no de Lúcifer. Ele não vai se meter no teu. Se você que vai escolher nessa hora, meus amados irmãos, se você vai, Senhor, o Senhor é justo, eu me arrependo, porque eu fiz um monte de coisa, eu deixei o Senhor para lá, e agora eu estou perdido, e agora eu vou morrer. Senhor, me perdoa. Você tem esse caminho, e tem um outro, blasfemar. Pô, Senhor, olha só o que eu estou fazendo, não sei o quê. Não adianta, irmão. Ele não tem prazer, mas é o único caminho, né? Fazer o quê? Versículo 10. Então o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. O trono do poder. Você está vendo umas nuances aí que os Estados Unidos está fazendo nos tronos de certos tipos de sistema, ligado a terrorismo e tráfico de droga. É um desespero total. Entendeu? Mentira no modo turbo. E num momento onde num povo politizado e bem informado está vendo essas mentiras. Não é mais na época do Faustão, do Gugu, não, meus amados irmãos. É na época da internet, onde aparece no seu feed várias notícias. Você só não vê se você não quiser. Onde se levantam homens para falar a verdade para você. E esses homens têm o triplo da audiência da velha mídia. Eles estão mordendo a língua. E blasfemam contra Deus do céu por causa das terríveis dores que sentiu provocada por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudesse glorificar o Senhor. O Paulo Figueiredo, junto com o Eduardo Bolsonaro, foi ele que articulou esse negócio lá nos Estados Unidos aí para a classificação desses grupos aí. O Paulo Figueiredo ele fala uma coisa interessante. Quando ele começou a articular isso, ele contava com duas premissas.
Uma, que o Lula continuaria falando e fazendo besteira, e outro, que o Alexandre de Moraes continuaria dobrando a aposta. Foi dito e feito. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não se arrependem. Eles vão até o final. E isso acaba sendo bom para o mais poderoso resolver o problema, entendeu? Porque se eles voltam atrás e se arrependem, ia continuar na mesmice. É isso. Versículo 12. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. Ó, isso aqui é o preparado cenário para a batalha final. Você pode ver que nitidamente esse capítulo 16 ele dá um salto, tá? Da grande tribulação depois do reinado de Cristo, já preparando para a guerra do Apolimão. É aí que eu falo. Falta de interpretação, os pré-tribulacionistas confundem grande tribulação com a ira de Deus. A gente está falando das taças da ira. E aconteceu que eu observei que saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles virão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mês passado, retrasado, começou um festival de notícias aí, preliminares, diversas curas, meus amados irmãos, de câncer, de cegueira, de Alzheimer, de tudo. Sinais miraculosos. É muito mais fácil você vir com uma cura de uma doença que você mesmo cria, meus amados irmãos. Eis que venho, como vem um assaltante. Bem-aventurado todos aqueles que se mantêm alerta e conservam suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e a sua vergonha exposta ao público. Aqui é Jesus fazendo uma parte durante esses acontecimentos. Meus amados irmãos, bem-aventurado aquele que conserve suas vestes preparadas, que está vigilante, que não vai entrar em mentira do sistema, porque na hora que o bicho pegar, ele está falando, você não vai correr nu e ter sua vergonha. Nudez é vergonha. E o próprio Apocalipse, a sua vergonha vai ser exposta. Você vai ser envergonhado, meus amados irmãos. Se você é uma pessoa que fala mentira, você vai ser envergonhado, porque as máscaras estão caindo. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar em hebraico chamado de Armagedon. Isso aqui é da guerra final, e esses 3 espíritos também são as 3 vertentes de países, tá? Que fazem guerra com o anticristo e perde. Cara, o Apocalipse é muito interessante, que ele é não sequencial, mas ele faz referência. Tá me entendendo? Ele faz referência. Não tem como descrever o Apocalipse com palavras não, meus irmãos. Só você lendo, é um salto profundo. Entendeu? Versículo 17. Aconteceu que o 7º anjo derramou a sua taça no ar do santuário e projetou-se uma voz grave que vinha no trono e exclamava: está consumado. Imediatamente ocorreram relâmpago, vozes, trovões num colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a Terra. E nunca houve. Mas tem gente que falou que tudo isso aqui já passou. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Referência clara a Ezequiel 39 e 38 também. Porque o 39 é o 38 com mais detalhes, tá? Por isso eu vou sempre dar prioridade a citar o 39. Deus lembrou-se da grande Babilônia e fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Começou a reforma, entendeu? Desabou o céu sobre a humanidade, numa tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, né? Ou 1 talento. Precipitou-se os seus habitantes da terra e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois seu castigo foi sobremodo grande. Terminou. Observa que aqui ele já não fala mais de 1/3, ele não fala mais de 1/5, ele não fala mais de 10%, 7 mil, né, um terremoto que matou 7 mil numa cidade de 70 mil. Observe que ele já fala de todos os rios, com sangue, tá me entendendo? Ele está falando de pedras caindo por cima de todo mundo. Nós acabamos de ler
que é doenças que atingem quem não colocou a marca da besta. Agora ele está falando de maioria. Mas só que no começo do capítulo 16 ele está falando que o povo estava em outro lugar. Então, claramente, os capítulos, que o próximo aí está o 17, que é muito citado por mim. Quem acompanha meus vídeos vai constatar que eu sempre falo do Apocalipse 17. E agora chegou a hora de ele ser estudado de maneira simples e direta. Porque eu cito mais ele a partir do versículo 12, que é o que interessa no contexto do que está acontecendo. E vocês vão entender ele, porque o próximo vídeo é só o capítulo 17. Mas você vê que claramente o Apocalipse dá um salto, mais, ao meu ver, para mostrar a importância de você se arrepender e a importância de você não duvidar que o juízo dele vai vir. Porque a terra chegou num momento que não dá mais para ser freado esse juízo. Em outras palavras, a gente não vai se consertar por conta própria. Ricardo, eu vou porque eu estou assistindo o teu vídeo, então eu já me arrependi, já estou sendo abençoado. Parabéns. Parabéns, Noé. Você entendeu agora? Porque você é considerado um Noé ou uma Noé. Porque no meio de toda aquela, ou melhor, o Ló, né? No meio de toda a podridão, você se manteve íntegro, tá? Enquanto as pessoas estavam te chamando de maluco, porque Noé construiu uma arca a 52 quilômetros da praia mais perto. Tá? A arca é uma grande embarcação, é um navio. E todo mundo sabe que desde a antiguidade o navio se fabrica numa doca seca. Ele é fabricado em cima de plataforma já na beira do mar. Para quando ele estiver pronto, é só ir rolando ele naqueles troncos enormes lá e ele já vai para o mar. Em outras palavras, não tem como transportar um navio. Não existe caminhão, transporte terrestre que transporte um navio na caçamba. E Noé estava fazendo no alto. Quem mora no Rio de Janeiro sabe. É como se Noé estivesse construindo um navio em Petrópolis, que é exatamente a 52 quilômetros do mar mais próximo, a Baía de Guanabara, de qualquer praia da Zona Sul. Então, enquanto ele era chamado de maluco, ele estava obedecendo. Mas na hora que chegou o juízo, que a inundação foi um juízo, quem é que foi salvo, meus amados irmãos? Além dos animais. A família de Noé. Então, esses 2 capítulos de Apocalipse é um aviso para você se manter firme na sua fé. Mesmo você sendo chamado de maluco. Porque você não vai blasfemar. Você pode até ver sinais de juízo, mas ele não vai te atingir. Porque Deus é justo. Aleluia. Lê lá, 2 Reis, capítulo 20, a oração de Ezequias. Senhor, lembra-te de mim, de como eu criei em ti, de como eu fiz a tua obra e de como o Senhor é justo. Ele é justo, irmão. Entendeu? A escolha é sua. Você pode escolher se você vai desprezar a advertência. Eu não, tá? Continua firme. E esses sinais de destruição, ele tem 2 vias. Uma para fazer os ímpios arrepender e outra para fortalecer a sua fé. Ou seja, você vai deixando as coisas do mundo cada vez mais para trás, entendeu? Na sua certeza de que só Jesus salva, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, o próximo, capítulo 17. Qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.